O amor muitas vezes se disfarça de salvação, apenas para nos prender em correntes invisíveis. Acreditamos que um anel no dedo e uma promessa no altar são garantias de felicidade. Mas o que acontece quando o príncipe encantado revela ser o seu maior algoz? Esta é a história de uma mulher que entregou sua juventude a uma ilusão. Uma jornada marcada pela humilhação, pelo suor e por lágrimas derramadas no silêncio da madrugada. No entanto, o destino é um roteirista implacável. E a maior traição de sua vida estava prestes a se transformar na sua maior vitória. Pérola nasceu em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, cercada por montanhas de terra vermelha e ruas de paralelepípedo. Sua mãe, Dona Cida, era uma mulher simples que encontrava refúgio nas novelas dramáticas da televisão. Foi inspirada em uma dessas heroínas sofredoras que ela escolheu o nome da filha. Um nome carregado de drama que rendeu a Pérola anos de bullying implacável na escola. As crianças a chamavam de Pedra, jogavam poeira em seus cabelos e riam de sua ingenuidade. Essas feridas moldaram uma garota insegura, mas com uma vontade de ferro de fugir daquela realidade. Seu grande sonho era se mudar para São Paulo, formar-se em história e provar ao mundo que não era apenas a garota do interior. Mas a metrópole de concreto e fumaça reservava para ela um encontro que mudaria o rumo de sua existência. Um encontro com um homem mais velho, culto e sedutor, que prometeu o mundo, mas a entregou a um verdadeiro pesadelo doméstico. O vento gelado de São Paulo castigava a vidraça da sala de aula, enquanto Pérola tentava focar nas palavras escritas no quadro negro. Era seu primeiro semestre na universidade, e a grandiosidade da cidade ainda a assustava. O cheiro de café coado e livros velhos impregnava o corredor, trazendo um leve conforto ao seu coração acelerado. Foi nesse cenário cinzento que Tiago entrou pela primeira vez. Ele não era um professor comum. Vestia um paletó de linho escuro, perfeitamente alinhado, e exalava um perfume amadeirado que silenciou a turma imediatamente. Ele tinha 30 anos, uma postura impecável e um olhar penetrante que parecia ler a alma de cada aluno. Pérola encolheu-se na cadeira, tentando esconder suas roupas gastas e suas mãos marcadas pelo trabalho na roça. Quando os olhos escuros de Tiago cruzaram com os dela, o mundo pareceu parar por uma fração de segundo. Ela sentiu o rosto queimar, uma onda de calor subindo pelo pescoço. O professor começou a falar sobre revoluções históricas, com uma voz grave e aveludada, cada palavra soando como uma melodia perigosa. Pérola não conseguia desviar o olhar das mãos dele. Eram mãos limpas, com unhas perfeitamente cortadas, tão diferentes das mãos ásperas dos homens de sua terra natal. Naquele momento, a garota insegura do interior foi fisgada por um encantamento que a cegaria para todos os sinais de perigo que estavam por vir. As semanas passaram, e o fascínio de Pérola por Tiago apenas crescia, alimentado pela distância imposta pela sala de aula. Suas colegas de quarto na pequena pensão reclamavam constantemente do nível de exigência do professor. Ele era implacável nas correções, distribuía notas baixas sem piedade e exigia pilhas de trabalhos manuscritos. Mas Pérola não se importava. Ela passava madrugadas em claro, iluminada apenas por uma luminária fraca, devorando livros e rascunhando redações perfeitas, apenas para impressioná-lo. O som dos carros zumbindo na avenida lá fora era a única companhia em suas noites solitárias. Ela queria que ele a notasse, que visse além da garota tímida de cabelos castanhos volumosos. E o esforço cobrou seu preço. Em uma tarde chuvosa de novembro, durante a entrega do trabalho final, a exaustão acumulada e a falta de alimentação adequada cobraram a conta. Pérola levantou-se para entregar os papéis, mas suas pernas vacilaram. A visão escureceu, os sons ao redor tornaram-se um zumbido distante, e o chão de linóleo frio pareceu subir para encontrá-la. Ela esperava o impacto brutal, mas sentiu braços fortes e cheirosos a segurarem no ar. Era Tiago.
O professor a amparou com uma firmeza surpreendente, seu rosto a centímetros do dela, estampando uma preocupação que fez o coração da jovem disparar descontroladamente. Quando Pérola abriu os olhos, encontrou-se sentada em uma cadeira na sala dos professores, que estava vazia e silenciosa. O cheiro forte de álcool pairava no ar, e Tiago estava ajoelhado à sua frente, segurando um copo de água com açúcar. A luz amarelada do fim de tarde entrava pela janela, iluminando os traços aristocráticos do rosto dele. Ele sorriu, um sorriso pequeno, quase íntimo, que desarmou qualquer defesa que a garota pudesse ter. Em uma voz baixa e aveludada, ele perguntou se ela não estava se alimentando direito. A vergonha tomou conta de Pérola. Ela confessou de cabeça baixa que o dinheiro do mês havia acabado e que estava pulando refeições para economizar. Em vez de julgá-la, Tiago levantou-se, abriu sua pasta de couro legítimo e tirou um pedaço de bolo de cenoura com chocolate, cuidadosamente embrulhado. Ele ofereceu a ela com uma gentileza que a fez querer chorar. Enquanto ela comia timidamente, ele sentou-se na beirada da mesa e começou a elogiá-la. Disse que ela era diferente das outras alunas da cidade grande. Falou que admirava sua pureza, sua dedicação e a profundidade de seus olhos. Pérola estava paralisada. Ninguém nunca havia falado com ela daquela maneira. O homem mais inteligente que ela conhecia estava ali, dedicando seu tempo e sua atenção apenas a ela. Foi ali, naquela sala vazia, que a armadilha se fechou definitivamente. O primeiro encontro oficial aconteceu em um café sofisticado na Avenida Paulista. Pérola passou horas se arrumando, pegando roupas emprestadas das amigas e tentando domar seus cachos rebeldes. Quando chegou, o letreiro luminoso do café refletia nas poças de chuva na calçada. Tiago a esperava com um sorriso encantador, mas não se levantou para puxar sua cadeira. Eles pediram apenas 2 cafés expressos, alegando que estava sem fome, embora o estômago de Pérola roncasse discretamente. A conversa fluiu de maneira unilateral. Tiago falou extensivamente sobre seus projetos acadêmicos, sua tese de mestrado e suas ambições intelectuais. Pérola apenas ouvia, maravilhada, sentindo-se incrivelmente privilegiada por compartilhar aquele momento. Ao final do encontro, ela não tocou no pequeno biscoito fino que acompanhava o café, por pura timidez. Tiago, notando isso, chamou o garçom, pediu um saquinho plástico e guardou o biscoito no bolso do paletó. Ele piscou para ela e justificou dizendo que sua mãe adorava aqueles doces e que era um pecado desperdiçar. Na mente ingênua de Pérola, aquilo foi visto como um gesto de economia e carinho filial. Ela não percebeu que a mesquinhez e o apego doentio à figura materna seriam os pilares que destruiriam sua sanidade nos anos seguintes. Apenas sorriu, cega pela paixão nascente. O romance engrenou em segredo, escondido nos corredores escuros da biblioteca e em passeios de fim de semana pelo Parque Ibirapuera. Tiago ditava as regras. Ele decidia onde iam, o que comiam e até os assuntos que debatiam. Pérola, inebriada pela figura de autoridade, cedia a tudo com um sorriso submisso. A ilusão de proteção era inebriante. Contudo, o destino a atingiu como um raio em uma manhã fria de agosto. O atraso de algumas semanas confirmou o impensável. Trancada no banheiro encardido da pensão, segurando um teste de farmácia com as mãos trêmulas, Pérola viu as 2 linhas vermelhas se formarem. O desespero tomou conta de seu corpo. Ela chorou convulsivamente, abafando os soluços em uma toalha rala. Era apenas uma estudante do 2º semestre, sem dinheiro, sem emprego, esperando o filho de seu professor universitário. Quando contou a Tiago, esperando gritos ou rejeição, foi surpreendida. Ele ficou em silêncio por um longo minuto, avaliando-a com uma frieza calculista. Então, segurou suas mãos e disse que eles se casariam. A reação pareceu nobre, digna de um cavalheiro. Pérola sentiu uma onda de alívio tão grande
que quase desmaiou. Ela acreditou que estava salva, que seria amada e cuidada. Não imaginava que o pedido de casamento era, na verdade, uma sentença de servidão. O choque de realidade veio poucas semanas depois, quando Tiago decidiu apresentá-la à sua mãe, Dona Regina. O apartamento ficava no nobre bairro de Higienópolis, um local de prédios antigos, pé direito alto e porteiros engravatados. Ao cruzar a porta de madeira maciça, Pérola sentiu o peso do ambiente. Havia tapetes persas, lustres de cristal pesados e um cheiro forte de lavanda misturado com mofo de riqueza antiga. Dona Regina estava sentada em uma poltrona de veludo escuro. Era uma mulher na casa dos 60 anos, com cabelos impecavelmente tingidos de loiro e uma postura rígida. Quando seus olhos recaíram sobre Pérola, o desprezo foi imediato e físico. Ela mediu a garota dos pés à cabeça, analisando os sapatos desgastados e a blusa simples comprada em liquidação. Sem sequer oferecer um sorriso, Regina apontou para o sofá com um gesto autoritário. O interrogatório começou como uma metralhadora. De onde ela era? O que os pais faziam? Quando Pérola revelou que sua mãe era costureira no interior de Minas e que o pai havia sumido no mundo, Regina soltou uma risada seca e cortante. A matriarca declarou, na frente do filho, que ele estava cometendo o maior erro de sua vida ao trazer uma caipira qualquer para dentro de sua linhagem. E Tiago? Tiago apenas abaixou os olhos para o chão de taco brilhante e permaneceu em absoluto silêncio. A humilhação foi tanta que o estômago de Pérola se embrulhou. As lágrimas queimaram seus olhos, embaçando a visão dos quadros caros na parede. Ela não aguentou o peso daquele silêncio covarde do marido e levantou-se abruptamente, pedindo desculpas com a voz embargada, antes de correr para a porta e fugir em direção ao elevador. O som de seus passos ecoou no corredor vazio, acompanhado pelos soluços que ela não conseguia mais conter. Tiago a alcançou apenas na rua, segurando-a pelo braço sob a garoa fina de São Paulo. Em vez de pedir desculpas pela atitude da mãe, ele começou a manipular a situação. Com aquela voz mansa e calculada, disse que Regina era apenas protetora, que estava idosa e cheia de manias. Implorou que Pérola tivesse paciência, afirmando que a mãe se acalmaria quando o bebê nascesse. Perdida, cansada e com os hormônios da gravidez à flor da pele, a jovem cedeu. Naquela mesma noite, Pérola ligou do orelhão da rua para Dona Cida, chorando e desabafando sobre o tratamento frio. Sua mãe, calejada pela vida dura do interior, foi direta. Disse para a filha não abaixar a cabeça, mas aconselhou-a a aguentar firme, pois criar um filho sozinha na cidade grande era um inferno na terra. Pérola engoliu o choro e decidiu que enfrentaria aquele dragão. Por amor a Tiago, por amor ao filho. O dia do casamento não teve marcha nupcial, nem vestido de renda branca, nem lágrimas de emoção. Foi uma manhã nublada e fria de setembro. Pérola vestia um vestido florido simples, que já marcava levemente sua barriga, enquanto Tiago usava calça jeans e uma camisa social amassada. Eles foram a um cartório de bairro, acompanhados apenas por 2 testemunhas pagas na hora. O escrivão leu os termos com uma voz monótona. Os carimbos bateram no papel, e estava feito. Eles eram marido e mulher. Quando saíram pela porta de vidro do cartório, uma outra noiva passava, radiante, jogando o buquê cercada de amigos que gritavam e celebravam. Pérola olhou para a cena com uma pontada aguda de inveja e tristeza. Ela olhou para Tiago, esperando pelo menos um abraço, um beijo apaixonado, ou talvez a sugestão de um almoço especial. Em vez disso, ele olhou para o relógio de pulso e apontou para o ponto de ônibus do outro lado da avenida movimentada. Ele justificou que um táxi seria um desperdício de dinheiro e que precisavam economizar para o enxoval do bebê. Caminhando até a parada de ônibus, sentindo o cheiro da fumaça dos escapamentos, a jovem esposa percebeu que seu conto de fadas havia se transformado em uma transação fria e sem cores.
A verdadeira lua de mel de Pérola foi um banho de realidade na cozinha de Dona Regina. Assim que cruzaram a porta do apartamento, agora seu novo lar, não houve parabéns ou boas-vindas. Regina estava parada no corredor, com os braços cruzados e um avental nas mãos. Com um sorriso de escárnio, jogou o avental no peito da nora e apontou para a cozinha. Havia uma montanha de mandioca suja de terra na pia e 3 frangos inteiros esperando para serem desossados. Regina declarou que, já que Pérola agora morava debaixo do seu teto e comeria da sua comida, precisava justificar sua estadia. A sogra exigiu um almoço completo de domingo, alegando que Tiago precisava de uma refeição nutritiva para comemorar o casamento. O noivo, em mais um ato de covardia colossal, deu um beijo rápido na testa da esposa, disse que iria ajudar a mãe a organizar umas contas no escritório e sumiu pelo corredor. Sozinha na cozinha sufocante, Pérola ligou a torneira. O barulho da água batendo nas panelas abafou o som do seu choro. Ela passou a tarde inteira descascando raízes, cortando carne e fritando alho, sentindo as costas latejarem e as pernas incharem. A fumaça do fogão misturava-se com suas lágrimas salgadas. Ela era oficialmente uma mulher casada, mas sentia-se exatamente como a escrava que dava nome à personagem da novela favorita de sua mãe. A visita de Dona Cida, alguns meses depois, escancarou o abismo entre os dois mundos. A mãe de Pérola chegou de Minas Gerais carregando sacolas pesadas de lona. Trazia queijos curados, potes de doce de leite talhado, broas de milho e galinhas caipiras abatidas. Tudo preparado com o suor de seu trabalho e muito amor. Quando Regina viu aquelas sacolas no chão de mármore do seu hall de entrada, torceu o nariz de forma tão grotesca que parecia ter sentido o cheiro de lixo radioativo. Ela não cumprimentou a consogra com um abraço, apenas ofereceu a ponta dos dedos gelados. Durante o jantar, o clima foi de uma tensão insuportável. Regina criticou abertamente a comida rústica que Cida havia trazido, insinuando que aquele tipo de gordura entupiria as veias de seu precioso filho. Tiago, mais uma vez, fingiu estar extremamente concentrado em mastigar uma folha de alface. Cida engoliu a raiva para não prejudicar a filha, mas seus olhos queimavam. Antes de ir embora na manhã seguinte, ela segurou o rosto de Pérola no corredor escuro do prédio. Com a voz trêmula, alertou que aquele homem não tinha sangue nas veias e que aquela velha a destruiria por dentro. Deixou a porta aberta para o retorno da filha. Pérola, no entanto, balançou a cabeça. Seu orgulho e o medo do fracasso a impediam de desistir. Ela aguentaria. A promessa de terminar a faculdade foi a próxima vítima da crueldade de Tiago. No 8º mês de gestação, Pérola mal conseguia caminhar até o ponto de ônibus. Suas pernas estavam tomadas por varizes dolorosas e o peso da barriga dificultava sua respiração. Em uma noite de terça-feira, enquanto esfregava as manchas de café na toalha de mesa, Tiago jogou um envelope pardo sobre a mesa de jantar. Eram os documentos de trancamento da matrícula da universidade. Ele já havia assinado como seu responsável legal e cancelado tudo. Pérola sentiu o chão desaparecer. Ela o questionou, aos prantos, lembrando que faltava pouco para o fim do semestre. O marido, com a frieza de um iceberg, retrucou que ela não tinha condições de estudar. Disse que a mãe dele precisava de ajuda integral com a casa, que as faxinas estavam muito caras e que, em breve, haveria um recém-nascido chorando. Para ele, o papel da mulher era servir o lar. Regina, ouvindo a discussão da sala, gritou que era um absurdo uma caipira achar que poderia se tornar historiadora enquanto seu filho pagava as contas. Aquele foi o golpe final em sua autoestima. Pérola pegou os papéis, sentou-se na cadeira de madeira e chorou até não ter mais ar. O sonho de segurar um diploma foi substituído pela realidade de segurar um esfregão molhado todos os dias. A rotina de Pérola tornou-se um moedor de carne humano. Levantava-se às 5 da manhã,
para preparar o café preto sem açúcar de Tiago, passar suas camisas a ferro com goma perfeita e engraxar seus sapatos de couro. Quando ele saía, o verdadeiro terror começava. Dona Regina acordava exigindo sucos frescos e começava a apontar falhas imaginárias na limpeza da casa. A velha passava o dedo pelas molduras dos quadros, buscando pó, e fazia a nora grávida se ajoelhar no chão para esfregar os rodapés com uma escova de dentes. Os vizinhos do prédio viam Pérola descendo com o lixo, a barriga enorme e olheiras fundas que escureciam metade do seu rosto, e sussurravam nos elevadores. Sentiam pena da garota pálida que havia se tornado a empregada não remunerada da família rica. Pérola não tinha vida social, não assistia televisão, não lia livros. Seu universo reduziu-se ao apartamento sufocante, ao cheiro de desinfetante de pinho e às dores lancinantes na base da coluna. Ela falava com o bebê em seu ventre durante as madrugadas insones, prometendo a ele que tudo aquilo valeria a pena, que o amor do pai compensaria o sacrifício. Era uma mentira que ela contava a si mesma para não enlouquecer completamente. O ponto de ruptura físico aconteceu, faltando apenas 2 semanas para o parto. O calor em São Paulo estava insuportável, o ar pesado de poluição e umidade. Regina havia encasquetado que os armários superiores da cozinha precisavam ser limpos por dentro. Pérola implorou, mostrando a barriga imensa, argumentando que não tinha equilíbrio para subir em nada. A sogra, impaciente e perversa, a chamou de preguiçosa e frouxa. Jogou um pano úmido no rosto da nora e mandou que pegasse o banquinho de madeira da lavanderia. Com o coração acelerado e a respiração ofegante, Pérola subiu no banquinho instável. Ela esticou o braço para alcançar a poeira no fundo do armário. O movimento brusco deslocou o centro de gravidade. O som da madeira velha estalando ecoou pela cozinha como um tiro. A perna do banco cedeu. Pérola sentiu a gravidade puxá-la para baixo com violência. Ela girou o corpo em pânico, tentando proteger a barriga, e atingiu o chão de azulejos com o ombro e o quadril. Um grito agudo, primitivo e rasgado, rasgou sua garganta. A dor que se seguiu foi cegante. Uma pontada quente e líquida desceu por suas pernas. Regina apareceu na porta, pálida, vendo a poça de sangue e líquido amniótico se formar ao redor da nora caída. O pânico finalmente quebrou a máscara da velha. A ambulância foi chamada aos gritos. As luzes brancas do teto do hospital passavam como meteoros, enquanto a maca era empurrada pelos corredores de linóleo brilhante. O cheiro de éter e antisséptico invadiu as narinas de Pérola, misturando-se com o pânico absoluto. O médico gritava ordens para as enfermeiras, informando que a placenta havia sofrido um descolamento parcial devido ao trauma da queda. Precisavam operar imediatamente. A máscara de anestesia foi pressionada contra seu rosto suado. O gosto de gás encheu sua boca e o mundo escureceu. Quando ela finalmente abriu os olhos, horas depois, sentiu uma dor lancinante no abdômen. A sala de recuperação estava silenciosa, iluminada apenas pelas luzes dos monitores cardíacos. Uma enfermeira de rosto bondoso aproximou-se, sorrindo gentilmente, e disse a palavra mágica: menino. Seu filho estava vivo, pequeno, prematuro, mas lutando bravamente na incubadora. Lágrimas quentes e silenciosas escorreram pelo rosto pálido de Pérola. A porta abriu-se lentamente e Tiago entrou. Ele não correu para abraçá-la, não beijou sua testa. Permaneceu a 2 passos da cama, com as mãos nos bolsos da calça social, olhando para ela como se ela fosse um inconveniente que estragou seu cronograma de trabalho. Disse apenas que a mãe estava nervosa e que as contas do hospital seriam altíssimas. Pérola fechou os olhos. A solidão absoluta a engoliu. A volta para casa com o pequeno Léo foi o início de uma nova provação. O bebê, devido à prematuridade, sofria com cólicas terríveis e chorava ininterruptamente nas madrugadas frias. Pérola,
ainda com os pontos da cesariana repuxando e latejando a cada movimento, passava noites inteiras caminhando pelo corredor escuro do apartamento, balançando o filho, cantando canções de ninar do interior de Minas, para acalmá-lo. Tiago aguentou exatamente 3 noites no quarto do casal. Na quarta madrugada, irritado e com o rosto vermelho, ele atirou o travesseiro no chão. Gritou que precisava dormir porque seu cérebro era a fonte de renda daquela casa, ao contrário dela, que não fazia nada além de cuidar de uma criança. Pegou seus cobertores e mudou-se para o sofá da sala. Regina, por sua vez, fechava a porta do quarto com força, reclamando da barulheira na manhã seguinte. Ninguém oferecia ajuda, ninguém trocava uma fralda. Pérola tornou-se um fantasma vagando pela casa, amamentando até os seios sangrarem, limpando o vômito e a sujeira, sem 1 minuto de descanso. Seu reflexo no espelho do banheiro a assustava. Seus cachos estavam opacos e embaraçados. Os olhos fundos pareciam 2 buracos negros em um rosto cadavérico. O peso da maternidade solitária estava esmagando sua alma gota a gota. Foi quando Léo completou 6 meses que uma trégua bizarra aconteceu. Regina, talvez motivada por algum raro resquício de culpa cristã, ou apenas cansada de ver a nora parecendo um zumbi, ofereceu-se para ficar com o menino por 1 hora. Ordenou que Pérola fosse até o salão de beleza da esquina cortar aquele cabelo de bruxa. A jovem hesitou, mas a exaustão implorava por qualquer fuga. No salão, o som da tesoura cortando os fios pesados foi terapêutico. O cabeleireiro moldou um corte moderno, mais curto, que realçou os traços de seu rosto e a fez lembrar de que ainda era uma mulher de 20 e poucos anos. Ao retornar ao apartamento, o cheiro de shampoo de salão a acompanhava. Regina estava na sala, balançando Léo de forma desajeitada. A velha olhou para a nora renovada e, por um instante, a amargura cedeu espaço a um desabafo inesperado. Em um sussurro áspero, Regina confessou que também havia comido o pão que o diabo amassou. Contou que veio de família pobre, casou-se com o pai de Tiago e foi humilhada diariamente por sua própria sogra rica, sendo tratada como escória até a velha morrer em um acidente. A confissão macabra revelou o ciclo de dor. Regina torturava Pérola porque havia sido torturada. Pérola ouviu em silêncio, sentindo um misto de pena e terror daquela velha amargurada. A guerra entre elas havia esfriado, mas a verdadeira bomba viria do marido. O jantar transcorria em um silêncio sepulcral quando Tiago soltou a notícia que destruiria os restos do casamento. Ele limpou os lábios com o guardanapo de tecido, olhou para a esposa e para a mãe e anunciou, com a naturalidade de quem fala sobre a previsão do tempo, que estava se mudando para o Canadá. Pérola parou de mastigar. O garfo escorregou de seus dedos, batendo no prato de porcelana com um som seco. Ela piscou, incrédula, perguntando quando eles iriam começar a arrumar as malas. Tiago soltou uma risada curta, fria e desprovida de qualquer afeto. Ele explicou que havia conseguido uma bolsa de pesquisa de pós-doutorado em Toronto, mas o dinheiro era restrito. Portanto, ele iria sozinho. O contrato durava 3 anos. A mãe gritou indignada, perguntando como o filho poderia abandonar a família. Mas as palavras de Tiago foram facadas diretas no peito de Pérola. Ele disse que precisava de silêncio para escrever, de liberdade para crescer academicamente, e que uma esposa sem educação e um bebê chorão seriam âncoras afundando seu futuro brilhante. Ele instruiu Pérola a continuar cuidando da casa e de sua mãe, prometendo enviar uma quantia mensal para as fraldas. Não houve discussão, não houve espaço para apelos. Na semana seguinte, Tiago arrumou suas malas de grife, pegou um táxi para o aeroporto de Guarulhos e sumiu no céu cinzento de São Paulo, deixando para trás os escombros de uma família. 2 anos se arrastaram como uma punição eterna. O dinheiro que Tiago prometera enviar era esporádico e miserável. Para não deixar faltar leite e remédios para Léo,
Pérola precisou engolir o orgulho e encontrar uma forma de sobreviver. Escondida de Regina nas madrugadas, ela começou a usar a cozinha do apartamento para fazer bolos de pote. A batedeira era ligada apenas em potência mínima para não acordar a sogra. Ela batia massa de chocolate, preparava recheios de leite ninho com morango e embalava tudo em potinhos plásticos redondos com fitas coloridas. De manhã, após deixar Léo em uma creche pública do bairro vizinho, Pérola caminhava quilômetros carregando uma bolsa térmica pesada, vendendo os doces nas portas de prédios comerciais e estações de metrô. O sol castigava sua pele, a chuva molhava seus sapatos, mas cada moeda conquistada era uma vitória. O cheiro de açúcar e baunilha tornou-se sua marca registrada. Tiago tornou-se um fantasma intercontinental. Ele não ligava nos aniversários do filho, não respondia aos e-mails. Quando ligava, a cada 3 meses, falava apenas com Regina, reclamando do frio de Toronto e ostentando suas conquistas no exterior. Pérola bloqueou o marido de seu coração. Ela havia se tornado pai e mãe. Suas mãos, outrora cheias de calos de enxada, agora estavam manchadas de corante alimentício, mas sua alma estava forjada em aço. A rotina extenuante de Pérola foi subitamente interrompida pelo caos absoluto em uma tarde sufocante de março. Ao retornar da creche com Léo agarrado à sua perna, ela destrancou a porta de madeira maciça e estranhou o silêncio mortal do apartamento. A televisão da sala não estava ligada no noticiário policial, como de costume. Caminhou apressadamente pelo corredor estreito e, ao chegar à cozinha, deparou-se com uma cena aterradora. Dona Regina estava caída no chão de cerâmica, com os olhos arregalados, a respiração presa na garganta e metade do rosto tragicamente repuxado para baixo. Uma xícara de café quebrada e uma poça marrom escura cercavam seu corpo inerte. Pérola gritou, cobriu os olhos de Léo e correu para o telefone, discando o número de emergência com os dedos trêmulos. O som ensurdecedor das sirenes cortou a tranquilidade do bairro de Higienópolis. No hospital, após exames angustiantes que vararam a madrugada, o médico de plantão entregou o veredito sombrio. Dona Regina havia sofrido um acidente vascular cerebral isquêmico gravíssimo, de grandes proporções. Ela sobreviveria, mas os danos neurológicos eram irreversíveis. A mulher altiva, arrogante e dominadora ficaria completamente paralisada do lado direito do corpo e não conseguiria mais formular palavras. Estava presa dentro de si mesma, dependente para tudo. Pérola encarou o médico, sentindo o peso do mundo desabar brutalmente sobre seus ombros cansados. A notícia do derrame chegou ao interior de Minas. Dona Cida viajou de ônibus a noite inteira, desesperada, e apareceu na porta de Pérola no dia seguinte. Ao ver o estado da consogra na cama do hospital e as olheiras profundas da filha, Cida não hesitou. Pegou Pérola pelos ombros e implorou. Pediu que ela assinasse os papéis para internar Regina em um asilo do governo. Disse que Tiago a havia abandonado, que aquela velha a havia humilhado e escravizado, e que a filha não deveria sacrificar sua juventude para limpar as fraldas de quem lhe causou tanto mal. Queria levar Pérola e o neto de volta para a roça. A tentação da liberdade foi doce, uma promessa de ar puro e paz. Mas Pérola olhou pelo vidro da UTI. Viu Regina, vulnerável, com tubos ligados ao nariz, os olhos movendo-se freneticamente, cheios de um terror silencioso e absoluto. A compaixão falou mais alto que a vingança. A jovem negou a oferta da mãe com firmeza, dizendo que não carregaria a culpa de abandonar alguém que não tinha mais ninguém no mundo. Cida partiu, chorando, lamentando a teimosia da filha. Pérola levou a sogra de volta para o apartamento de Higienópolis. A sala, antes cheia de móveis luxuosos, precisou dar espaço para uma cama hospitalar de ferro, um guindaste de transferência e caixas de medicamentos. O asilo luxuoso transformou-se em um hospital caseiro. A nova realidade
Testou os limites físicos e mentais de Pérola, além da imaginação. O dia começava antes mesmo do amanhecer. Ela aprendera, com o auxílio rápido das enfermeiras do posto de saúde, a rolar o peso morto de Dona Regina na cama para evitar escaras dolorosas. A tarefa mais brutal era o banho diário. Pérola revestia o colchão com plásticos grossos e bacias de água morna, lavando a sogra com esponjas macias, secando cada dobra de pele flácida para evitar infecções. Regina, a mulher que um dia a chamou de lixo caipira, agora dependia dela até para ter sua dignidade íntima limpa. Durante esses momentos humilhantes, os olhos de Regina derramavam lágrimas silenciosas e grossas, que escorriam até as orelhas. Ela não conseguia falar, mas Pérola entendia a dor. Em vez de tripudiar, a nora agia com uma doçura que surpreendia a ambas. Ela penteava os cabelos ralos e brancos da sogra, passava hidratante barato em suas pernas paralisadas e contava as novidades sobre as travessuras de Léo na creche. À noite, a exaustão física era tamanha que os braços de Pérola tremiam enquanto ela batia a massa dos bolos de pote para garantir a comida do dia seguinte. O silêncio do apartamento era cortado apenas pelo zumbido da geladeira e pela respiração pesada da velha mulher na sala, unidas por um laço forjado na mais profunda desgraça. Meses transformaram-se em uma rotina ritmada de sobrevivência e compaixão. Léo, agora com 4 anos, tornou-se a luz daquele apartamento sombrio. Ele não se assustava com a cama de hospital na sala. Pelo contrário, todas as tardes, após chegar da escolinha, o menino corria com seus livrinhos infantis, cheios de desenhos coloridos, e subia em uma cadeira ao lado da avó. Ele abria os livros e apontava para os cachorros e dinossauros, tagarelando histórias inventadas. Regina, presa em sua armadura de carne, assistia à cena com o lado bom do rosto relaxado. Seus olhos, antes tão duros e preconceituosos, agora transbordavam uma adoração profunda pelo neto. Léo costumava acariciar as mãos enrugadas da avó e dar-lhe beijos molhados na bochecha, alheio a todo o mal que ela havia causado à sua mãe. Pérola observava essas interações encostada no batente da porta da cozinha, secando as mãos no avental sujo de farinha. A raiva corrosiva que carregou por anos derreteu completamente. Ela percebeu que, por linhas incrivelmente tortas e dolorosas, elas haviam se tornado uma família real. Regina tentava emitir sons guturais para agradecer à nora após as refeições batidas no liquidificador. A linguagem delas tornou-se feita de olhares de gratidão. O fantasma de Tiago, o marido ausente no Canadá, parecia finalmente ter desaparecido para sempre, até que a campainha tocou. Era uma manhã ensolarada, e Pérola estava na cozinha, desenformando uma fornada de bolos de cenoura que exalavam um aroma adocicado e quente. O som de chaves chacoalhando na porta da frente a paralisou. A fechadura girou com força. Apenas uma pessoa além dela tinha aquela chave. Pérola correu para o corredor, secando as mãos rapidamente. A porta de madeira se abriu, deixando entrar a luz forte do saguão. Tiago estava parado ali. Ele estava diferente. Seu cabelo estava modernamente cortado. Usava roupas de marca importada e ostentava um bronzeado artificial que não combinava com a frieza de sua alma. Mas o que fez o coração de Pérola afundar como uma âncora não foi o marido ausente, mas a figura que estava grudada ao braço dele. Era uma garota absurdamente jovem. Mal aparentava 20 anos. Tinha cabelos loiros lisos como seda, unhas pintadas de vermelho vibrante, usava um casaco de couro caro e mascava chiclete com uma expressão de tédio. Tiago entrou na casa como se nunca tivesse saído. Ele ignorou completamente a presença da esposa de pé no corredor. Olhou ao redor com nojo, observando as caixas de fraldas geriátricas e o cheiro forte de remédios. Puxou a garota, que ele apresentou rapidamente como Malu, sua nova namorada, filha de um empresário brasileiro que conheceu em Toronto. A audácia,
A falta de escrúpulos deixaram Pérola sem conseguir articular uma única sílaba. Malu soltou uma risadinha aguda e cortante, examinando Pérola da cabeça aos pés. Com os olhos repletos de deboche, a jovem amante virou-se para Tiago e murmurou, em um tom que fez questão que fosse ouvido, que a empregada parecia exausta e velha demais para o serviço. Pérola sentiu o sangue ferver. Ela cerrou os punhos tão forte que as unhas machucaram as palmas das mãos. Finalmente encontrou a voz. Ela gritou, exigindo saber o que diabos estava acontecendo e como ele tinha a coragem de invadir a casa daquele jeito após 3 anos de silêncio e abandono. Tiago suspirou pesadamente, irritado com o tom de voz da esposa, como se ela fosse um cachorro latindo fora de hora. Com a arrogância de sempre, ele cruzou os braços e anunciou o fim da linha. Exigiu o divórcio imediato, mas ele não parou por aí. Declarou friamente que ele e Malu iriam morar naquele apartamento em Higienópolis, pois o pai da garota iria reformar a cobertura onde moravam, e eles precisavam de um lugar provisório com urgência. Tiago olhou para a mulher que destruiu e deu uma ordem cruel e inegociável. Mandou que Pérola arrumasse suas trouxas de roupas baratas, pegasse o filho chorão e desaparecesse para o interior, voltando para o buraco de onde nunca deveria ter saído. O apartamento era da família dele, e o tempo dela ali havia acabado. Pérola sentiu o ar faltar nos pulmões, como se tivesse levado um soco físico no estômago. A crueldade do homem à sua frente era monumental. Ela deu um passo à frente, com lágrimas de indignação queimando os olhos, e apontou um dedo trêmulo para o rosto dele. Perguntou aos berros sobre a mãe dele. Perguntou se ele não tinha vergonha de expulsar a mulher que limpava as fezes e dava banho na mulher que o colocou no mundo. Tiago revirou os olhos com impaciência, convencido de que Pérola estava exagerando no drama para tentar ficar com o imóvel. Ele bufou, dizendo que a mãe sempre foi dramática, que provavelmente estava apenas velha e cheia de manias, e que pagaria uma enfermeira barata para cuidar dela se fosse o caso. Sem esperar mais discussões, ele segurou a mão de Malu e marchou a passos duros em direção à sala de estar, pronto para cumprimentar a matriarca e informar que a faxineira estava sendo mandada embora. Pérola não tentou impedi-lo. Ficou parada no corredor, com a respiração ofegante, esperando o choque colidir com a arrogância. Ela sabia o que ele encontraria, e no fundo, ela queria que o monstro visse a obra-prima de sua negligência.